Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de junho de 2025. Crise de governança na Rússia. Antes de entrar no tema, quero convidá-los, inscrevam-se no canal porque aqui você vê a verdade. E também deem um like, é importante o like para todos darem, quanto mais like tiver, maiores as chances do YouTube distribuir mais o vídeo. Por causa disso, peço a todos vocês que assistam, deem um like. E para não esquecer no final, deem já no início. Tá? Aí vocês não esquecem e tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo e vão gostar também todo ele, assim como tem gostado de outros. Né? Porque aqui nós mostramos a verdade. E também compartilhem com suas redes sociais, que é muito importante, com os amigos, parentes, quem vocês tiverem, conhecerem no Facebook, onde der, né? Porque aí vocês vão ajudar o canal a, quem sabe, a angariar mais espectadores e, quem sabe, mais inscritos, é importante também para o canal. E bem como façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, o que é essa crise de governança na Rússia? Eu vou começar falando dos últimos acontecimentos e as suas consequências e o que isso está refletindo no regime do ditador da Rússia e em toda a Rússia, consequentemente. A Ucrânia, ultimamente, já desde o ano passado, está fazendo operações e ela praticamente estancou o avanço russo. Apesar de muitas fake news de canais pró-russos dizer que a Ucrânia está mal, a Ucrânia já perdeu a guerra, quando eles eram para ganhar a guerra em um mês, ganhar toda a Ucrânia em um mês, e eles já estão indo para o quarto ano e nem longe de ganhar a guerra. Né? Estão brigando por centímetros no terreno, talvez até menos, decímetros. E agora já havia uma insatisfação que eu até relatei diversas vezes para vocês, insatisfação não só no moral da tropa, mas também na elite dominante e também entre a população. Já começava uma insatisfação, porque os reflexos na economia já eram vistos, né, a olhos vistos. Né? Então, eles estão dizendo, na realidade, que há uma grande traição hoje do Grupo Z. Grupo Z não só os canais, mas a elite é Z, porque a marca da guerra foi chamada de Z, pelo ditador da Rússia, todos os carros blindados Z, a Operação Especial Z, era tudo Z, né? E eles consideraram a resposta russa à Operação Especial da Ucrânia, agora, Teia de Aranha, em inglês Spider Web, que foi feita pelo SBU, muito fraca e inexpressiva. É isso que os blogueiros estão falando, os canais estão falando. Que ela é muito fraca, porque na realidade, depois disso, o ditador da Rússia intensificou ataques com mísseis e ataques com drones, trazendo muita dor para famílias, para civis, né? É uma realidade, porque ele não está ganhando no campo de batalha, não está conseguindo achar nada para destruir na retaguarda, em profundidade na Ucrânia, então ele está atacando inocentes. Isso ele está fazendo, é um crime que ele está fazendo. E ele sabe que isso é um crime e ele diz que isso não é um crime. Esse último ataque, na noite anterior, não de ontem agora, mas antes disso, o Sergei Lavrov, ele, quando foi cobrado sobre isso internacionalmente, ele disse: não, nós atacamos alvos militares. Lá tinha concentração de tropas, em prédios civis, casas. Então, para você ver como é a mentalidade desses malditos governantes que começaram essa guerra maldita. Então, teve esses ataques, né? Mais de 400 drones, etc, etc. E os canais Z não estão satisfeitos. E eles já falam nos canais, nós esperamos que pelo menos viesse um míssil Oreshnik, e no máximo um ataque nuclear. Os canais russos estão falando isso. E também na televisão russa. O líder de todos os propagandistas da Rússia, é o Solovey, Vladimir Solovey, ele já disse que tem que ter ataque nuclear, que não vai ter, né? Isso é mais para mostrar para o público que já sabe e está todo mundo decepcionado, então eles querem uma reação mais forte. E o mais forte ideal para eles seria avançar sobre a Ucrânia e conquistar mais território, mas não estão conseguindo. Então, por exemplo, tem um blogueiro famoso Z chamado Fight Bomber, ele diz que todos estão decepcionados, né? E que eles esperavam uma reação mais firme do governo.
né? Ele explodiu com isso em uma torrente de linguagem obscena, né, esse fight bomber, exigiu que o Kremlin demolisse as cidades ucranianas com armas nucleares. É outro insano, né? É outro insano. E aí ele disse que se o ataque de hoje foi nossa resposta, que era ontem que ele publicou isso, né? Em relação a ontem, digo, né? A destruição de estrategistas, então, não foi nada. Precisamos atacar com armas nucleares, destruir as cidades ucranianas uma por uma, enquanto ainda pudermos fazer isso, ou pelo menos proibir a expressão. Esta é a nossa resposta. Ele escreveu ele com muita fúria, esse cara, né? E tem um outro chamado Patriota Furioso, que é o Maxim Kalashnikov. Eu quase todo, já em outras vezes eu citei esses camaradas russos para vocês, né? Aí ele disse, parece que responderam pela web, né? Mais uma vez descartando a alta precisão de longo alcance. A elite e os centros de controle político, administrativo e militar permaneceram ilesos. Se ele fosse Beria é um dos primeiros chefes da antiga KGB, mas na realidade antes da KGB, da NKVD, né? E há muito tempo, né, se ele fosse Beria, já teria interrogado Gerasimov. Então eles estão agora atacando o pessoal dele. Gerasimov é o Valery Gerasimov, general, que é o chefe do Estado-Maior, é o comandante de fato do exército da Rússia, o chefe do Estado-Maior do exército russo, né? E a Federação Russa enfrenta uma perspectiva, na realidade, de derrota estratégica. Isso é muito sério, né? E é na forma de um colapso econômico, se a guerra se arrastar. Porque acho que a Ucrânia não vai ter condições de avançar sobre a Rússia. E a Rússia não tem mais condições de avançar sobre a Ucrânia. Nunca teve, porque não avançou. Ela, em 2014, ela pegou 21, 22%, talvez 23% da Ucrânia. Hoje está com 18,3% de território, né? Então ela está indo na forma de um colapso econômico se a guerra continuar travada de uma forma muito estranha, né? Eles agora estão aterrorizando civis. E esse blogueiro diz o seguinte: a propósito, me escreveram de Kursk. O avanço de nossas tropas na região de Sumi está ocorrendo com dificuldades, ele falou. Batalhas posicionais viscosas, perdas muito pesadas. Novamente sem isolamento aéreo, ele escreveu como isolamento, mas acho que é cobertura aérea que ele quis dizer, né? Na zona de combate. Então falou esse blogueiro. E tem um outro blogueiro pro-Kremlin também, esses eram blogueiros, né, de primeira linha de frente, defendendo o Kremlin e Putin, agora estão muito brabos, né? O Roman Alekhine tentou justificar a fraqueza do ataque, a resposta será definitivamente maior e mais dramática, ele disse, tem que ser. E, ao mesmo tempo, ele contradisse a declaração oficial do ministro da Defesa da Rússia, que chamou o ataque massivo à Ucrânia de resposta. Então está todo mundo agora metendo o pau no atual ministro da Defesa. Então estão todos decepcionados com o que aconteceu. Isso está gerando uma revolta contra o Kremlin. Nas regiões russas, inclusive, já há movimentação, pedidos de movimentação popular. Isso, os fatos aliados à crise econômica estão gerando uma crise de governança, que está começando na Rússia. Talvez antes ela não era tão sentida, mas esse último fato, um dos últimos fatos, que é o ataque às bases aéreas dos aeródromos, pegou pesado e bateu no fígado deles. Enquanto a propaganda russa pregou a estabilidade, né, propaganda pelas agências TASS, RIA, etc., novos, né, e crescimento econômico sob sanções, a situação real nas regiões da Federação Russa demonstra cada vez mais claramente o oposto. A crescente crise orçamentária ameaça atingir a economia russa com uma força sem precedentes. Esta situação está gerando um forte ressentimento contra Vladimir Putin e contra o Kremlin nas regiões russas. E não se exclui a possibilidade de que isso possa até levar a uma revolta. Já pensa-se nisso e isso deixa o Kremlin preocupado. O economista russo Vyacheslav Shiryaev afirma que o colapso regional ocorre em condições em que o próprio Centro Federal está atolado em déficit e não consegue oferecer ajuda. Ou seja, o Kremlin tem déficit federal, o governo central tem déficit federal, as regiões, as províncias, né, as chamadas oblast em ucraniano e em russo, estão com déficit. A escala dos problemas é impressionante. Em menos de 6 meses de 2025, muitas regiões chaves da Rússia enfrentaram um aumento sem precedentes nos déficits orçamentários. Por exemplo, em Ekaterimburgo, o déficit orçamentário triplicou. O déficit de caixa aumentou de 3,1 bilhões de rublos para 9,7 bilhões de rublos.
No Bacortostão, o déficit orçamentário da República dobrou em 5,8 bilhões de rublos e atingindo 9,8 bilhões. O motivo é o crescimento das despesas, obviamente relacionado à guerra e a necessidade de apoiar as chamadas operações militares especiais. No Kazan, que é uma república rica, ela tem ali em Ekaterimburgo também é rica, né? Ekaterimburgo é na Sibéria, é uma cidade rica, grande, industrial. E Kazan também, que é a capital do Tataristão, eles são ricos em petróleo e gás ali naquela região. E eles planejaram um orçamento sem déficit, mas agora o déficit aumentou em mais de 1 bilhão e chegará a quase 9 bilhões de rublos até o final do ano. O crescimento do déficit de 0 para 9 bilhões é um recorde absoluto para a cidade. Tataristão, o déficit orçamentário da República cresceu 2,4 e assim sucessivamente. E está todo mundo gritando na Rússia por causa disso. Aparente essas despesas não planejadas, segundo o Kremlin diz, mas elas estão diretamente relacionadas à guerra, por isso são não planejadas, onde o ditador tira da economia formal e coloca na economia de guerra para poder financiar a produção do armamento, né? Então, em apenas um mês, o déficit orçamentário geral, global, aumentou agora no último mês, no mês passado, 15 bilhões de rublos. Todos esses números não são apenas estatísticas secas. Eles gritam que a economia russa está estrangulada pelas sanções ocidentais, exaurida pelos gastos militares exorbitantes, então que está à beira de uma crise aguda. O povo está prestes a sair para as ruas. Já tentaram algumas movimentações e a polícia saiu correndo para sufocar nas regiões russas, principalmente nas regiões asiáticas. E esse negócio de despesa não planejada, isso é balela. E todo mundo já sabe disso, que é a guerra que está causando isso. E o povo vai pedir, já está pedindo que a guerra acabe, para eles poderem viver normalmente, né? Regiões cujos orçamentos não foram projetados para tais encargos são forçadas a revisar urgentemente planos financeiros, aumentando o déficit a níveis sem precedentes. Significa cortar programas sociais, congelar projetos de infraestrutura, atrasar pagamentos e, de modo geral, reduzir a qualidade de vida do povo russo. O que é particularmente alarmante é o fato que esta crise orçamentária regional está se formando em um momento em que o próprio Centro Federal não consegue fornecer dinheiro, devido ao crescente déficit orçamentário motivado pelos recursos direcionados para a guerra de outros setores da economia. A economia russa se viu em uma armadilha. É incapaz de financiar simultaneamente uma guerra em larga escala, manter um aparato de segurança inchado e apoiar a esfera social. As prioridades do Kremlin são óbvias: a guerra em primeiro lugar. Assim, as regiões são deixadas sozinhas, não querem nem saber, com seus problemas, forçados a sobreviver em condições de crescente fome financeira. Déficit que chegam a 19% até 25% da receita não são apenas um sinal alarmante, mas também um prenúncio de profunda estagnação, descontentamento social, que mais cedo ou mais tarde explodirão a situação que já tensa, e isso está se acumulando dentro da Rússia. Obrigado a vocês que vieram até aqui assistindo esse vídeo. Deem um like, não esqueçam, isso é importante. Me ajudem assim perante o YouTube. E também não esqueçam que vocês viram a verdade. Inscrevam-se, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.